Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para o 7º dia da nossa jornada e o tema de hoje é não fuja do processo. No dia de ontem nós vimos que Paulo e a tripulação que estava com ele indo em direção a Roma estava prestes a enfrentar o inverno. Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, advertiu eles que seria melhor que eles ficassem onde eles estavam para passar o inverno, porque a viagem teria muitos danos nessa viagem se eles decidissem seguir em frente, não só do navio e da carga, como da própria vida deles, era o que Paulo temia. Porém, como Paulo não era um especialista, eles não deram atenção ao que ele dizia e resolveram que deveriam partir. Então, aqui hoje nós vamos ler Atos 27, do 9 ao 12, que diz assim: Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, de repente, um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não podemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso, desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então, desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. Então, aqui nessa passagem, eles tomaram as suas próprias decisões, baseados em quê? No medo que eles tinham de enfrentar as dificuldades onde eles estavam. Eles estavam num porto, né? Eles tinham um lugar, mas aquele lugar, o inverno seria rigoroso, mas pelo menos eles estavam a salvo, eles não estavam em alto mar, mas eles preferiram seguir. E quando eles tomaram essa decisão por si, né, sem ouvir a voz do Senhor, então soprou um vento brando e eles pensaram, né, num primeiro momento que eles iam ter êxito, que eles iam alcançar aquilo que eles estavam planejando. Então eles saíram a navegar e de repente, pouco tempo depois, veio um vento. Em algumas traduções da Bíblia está escrito que veio um tufão de vento e dispersou eles, né? Eles entraram no meio de uma tormenta. Nisso, eles precisaram baixar as velas e precisaram, seguindo ao léu, eles perderam totalmente o controle, né? Porque eles quiseram fazer as coisas da sua própria maneira. Trazendo para as nossas vidas, nós precisamos enfrentar o inverno. Nós temos a opção de enfrentar o inverno no lugar ancorados em Deus, ou nós temos a opção de enfrentar o inverno no mar aberto, né? Onde nós não temos a segurança no Senhor. Muitas vezes parece ser o caminho mais fácil, mas no fim, né, o caminho mais fácil sem Deus, ele é muito mais difícil do que o caminho difícil com Deus, né? Que a gente possa escolher passar o inverno ancorado, que a gente possa escolher passar o inverno ancorado em Deus, mesmo que ao nosso ver, aos nossos olhos, pareça ser o lugar mais difícil para estar. Que a gente não procure o que é mais fácil e que a gente não procure fugir do processo, porque esse processo eles precisariam passar. E seria muito mais fácil se eles tivessem ouvido a Paulo e ficado naquele porto. Mas, né, os ventos pareciam favoráveis e parecia que todos os seus planos iam dar certo. Mas não é isso que acontece. Quando eles estão lá em alto mar, né, acontece toda essa reviravolta e eles tentam, né, reforçar o casco do navio, porque eles tinham muito medo de bater nos bancos, de furar, né, perfurar o casco do navio. Então eles fizeram um esforço enorme e ficaram sem controle nenhum, viajando em mar aberto em meio a uma tempestade. E o inverno teve que ser enfrentado de qualquer maneira, né? E eles poderiam ter evitado passar por isso se tivessem ouvido a Paulo e ficado no porto. Então o que eu quero trazer para nós hoje é que fugir do processo muitas vezes vai nos causar dores desnecessárias,
desgastes desnecessários e vai muitas vezes nos tirar do lugar da proteção do Senhor. Porque muitas vezes o inferno é inevitável e toda a provisão de que nós precisamos vai estar no lugar onde nós estivermos ancorados em Deus, por mais difícil que pareça. Que a gente não fuja do processo, que quando nós precisarmos enfrentar o inferno, nós fiquemos ancoradas em Deus. Amém? Até o próximo dia da nossa jornada. Deus abençoe.